O seu processador está passando por superaquecimento. Vamos lá, passo a passo. Primeira coisa que eu vou te perguntar é o quão quente ele está. Se você está falando que ele é superaquecendo, provavelmente você já deve ter utilizado algum programa para verificar a temperatura dele. Então é sempre importante você ver se essa temperatura realmente está excedendo por padrão de fábrica o que o seu processador deve segurar. Lembrando que os processadores mais novos eles têm um comportamento de, em caso de uso extremo, né, o uso que você está utilizando todos os núcleos dele, ele vai sempre tentar chegar nessa temperatura máxima. Então isso não é algo ruim, só quer dizer que ele está tentando te entregar o máximo de performance possível e você não deve estar perdendo nenhum tipo de performance com isso. Uma coisa ali que realmente é quando o seu processador está superaquecendo, que é algo problemático, é quando você está simplesmente no Windows fazendo uma tarefa mais normal, como navegando na internet, ou jogando um jogo mais leve, e aí sim o seu processador está chegando à temperatura máxima dele, que você pode verificar no site da fabricante. Caso esse seja o caso, que ele está superaquecendo por qualquer coisinha, tem alguns passos que você vai ter que verificar. O primeiro é verificar a instalação do cooler do processador. Verificar se ele está bem fixado, se ele foi feita a montagem correta, se foi removido o adesivo de alguns air coolers e water coolers que vem ali na bomba, que é para proteger a superfície, ele tem que ser removido antes, e verificar se a pasta térmica está com uma instalação correta. Aqui estão algumas imagens de formas que você pode aplicar a pasta térmica para ela ter ali uma boa cobertura e você ter ali uma boa aplicação da sua pasta térmica. Outro fator pode ser que você está utilizando uma placa-mãe que ela não é o necessário para esse processador. Vamos supor, você pegou ali um Ryzen 9 ou um i9 e você pegou uma placa-mãe de entrada, como uma A520, por exemplo, ou uma H610. E, devido a isso, o VRM, né, que seria o circuito de alimentação do seu processador, não é adequado para ele, o que faz com que ele tenha uma energia oscilando mais, o que vai gerar mais ineficiência. Gerando mais ineficiência, ele vai esquentar mais, sem falar que você vai gerar mais calor ali no VRM, que também pode irradiar pela placa para o seu processador. Então é sempre importante verificar se você está com uma placa adequada. Outro ponto importante é verificar se o fluxo de ar dentro do seu gabinete está bom, ou seja, se você está tendo um fluxo de ar decente, porque às vezes o seu processador ele vai começar a superaquecer justamente quando você já usou ele por algum tempo, e como você só está com o cooler dele instalado, por exemplo, você não tem nenhum outro tipo de fan para colocar ar novo dentro do gabinete ou retirar aquele ar quente dentro do gabinete, ele pode gerar um bolsão de ar dentro do seu gabinete, um bolsão de ar quente, o que vai atrapalhar a performance, porque basicamente ele vai ficar sempre reciclando aquele ar que já está quente, então isso vai atrapalhar a performance do seu PC, principalmente ali se você tem um processador que exige um pouco mais de performance. Caso esse não seja o problema, talvez você tenha escolhido um cooler subdimensionado para o seu processador. Mas como você sabe disso? Bom, alguns coolers dão ali mais ou menos um TDP que eles são estimados, ou seja, você pode pegar esse TDP junto ao TDP do seu processador e verificar se eles estão batendo, se tem sobra ali, ou você pode verificar ali com testes, os coolers e tudo mais, verificar mais ou menos o que tipo de cooler ou de air cooler, water cooler o seu processador precisa, mas geralmente é aquela coisa, um cooler mais é sempre melhor, ou seja, se você pegar, por exemplo, um water cooler de 360 mm para resfriar um i3, não vai ter nenhum problema, mas se você pegar um air cooler pequenininho para resfriar um i9, você vai ter problema. Então nesse caso é sempre bom você ir um pouco além para você não ter esse tipo de problema, principalmente se você mora numa região quente, já que você já vai ter um ar mais quente entrando no seu computador e com isso você tem menos eficiência na troca de calor, o que pode prejudicar ainda mais a performance de um cooler subdimensionado. Outra coisa que pode ter acontecido, você viu aquele tutorial na internet mostrando como é que faz overclock e você se interessou e você fez mais ou menos o que te mostraram. Bom, para começo de conversa, a gente não recomenda nenhum tipo de overclock, mas você tem que lembrar sempre que o overclock ele vai mudar os parâmetros cujo qual o seu processador está operando. Isso pode levar a superaquecimento e também pode levar ali com que o seu processador não esteja funcionando da maneira correta. Portanto, o ideal seria ali você remover esse overclock ali fazendo uma atualização de BIOS, por exemplo, ou simplesmente resetando a BIOS para o padrão original e aí só realmente ativando ali um XMP e configurando as configurações básicas e deixando o overclock de lado, já que aparentemente a solução térmica que você está utilizando não é adequada para o seu processador mais overclock.